Como todos sabem aqui, nós estamos aí numa série maravilhosa, né? Adoração em série, um momento que a igreja está vivendo, sabe, um momento fantástico. Eu tenho me deliciado muito com cada palavra, com cada momento. E na semana retrasada, na primeira semana que nós estávamos aqui, nós vimos um pouco sobre a questão de ídolos, né? Como é que é essa questão de ídolos, né? Nós vimos que facilmente nós, como seres humanos, podemos sim levantar ídolos que não são Deus na realidade, que não é Deus na realidade, e que pode ser pessoas, lugares, sentimentos, pode ser tantas coisas, e aí nós não conseguimos fluir da maneira com a qual Deus nos preparou para fluir. Vimos também no domingo anterior, nós vimos que quem nós deveríamos adorar. Nós vimos que existe um Deus todo-poderoso, vimos que Jesus Cristo, Ele é o único digno de adoração, o único digno de louvor, entendemos que Ele merece toda a nossa atenção, Ele merece sim todo o nosso coração. E hoje nós vamos começar aqui nada mais nada menos do que falando sobre o verdadeiro adorador. Você pode falar comigo, o verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador. E esse verdadeiro adorador, na realidade, se não é, ele precisa ser eu e precisa ser você. E para que a gente dê continuidade a esse tema maravilhoso, eu quero te pedir que você abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, não é, do versículo 10 em diante, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse texto maravilhoso. A palavra de Deus fala o seguinte: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer nenhum no sangue de novilhos, de cordeiros, de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer, o que, gente? O incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Logo de primeira, quando nós ouvimos essa mensagem, nós já ficamos um pouco atônitos. Opa, peraí, é uma pancada. Nós realmente começamos a entender que existe um confronto aqui nessa palavra. E para que você possa entender um pouquinho o que estava acontecendo, a gente precisa entender que no final do reinado ali de Salomão, quando o rei Salomão, filho de Davi, morre, Israel inteira é dividida em dois blocos. O reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. E esses dois reinos, nessa época, por volta de 700 a 690 a.C., eles estavam vivendo um momento fantástico, um momento de prosperidade e de poder. Só que algo que era principal, algo muito maravilhoso, estava em decadência contínua: a sua espiritualidade. Eles viviam um momento tenebroso, eles viviam um momento a qual eles não tinham esperado viver, mas era realidade naquele momento. Sabe, Israel, ele tinha o reino do norte, ele tinha aberto suas portas completamente para o culto pagão, ou seja, a culto a ídolos, outros deuses que não eram Deus de Israel. O reino de Judá, ele mantinha uma fé sim, mas não uma fé genuína. Eles viviam uma fé de aparência. Eles viviam uma fé que realmente eles viviam em idolatrias escondidas. Eles viviam em imoralidades ali, diante das suas famílias, em seus lares. Eles viviam ali uma vida de opressão para os pobres. E para você ter uma ideia, meu irmão, até mesmo aqueles que foram chamados para liderar o povo em adoração, eles tinham se corrompido, os chamados sacerdotes. E a palavra de Deus fala que Isaías, na realidade, ele se levanta como um profeta.
Ele se levanta como alguém que simplesmente ele chega para desnudar o povo. Jorge, mas em que sentido? Ele vem para desmascarar. Ele vem para colocar preto no branco. Ele vem para poder dizer que aquele povo precisaria parar com tudo aquilo, que eles precisariam olhar assim para o Deus de Israel, que eles precisavam largar sua religiosidade, suas mentiras, suas vaidades e começar a viver uma vida de integridade. Começar assim a viver uma vida que eles pudessem dizer que adoravam a Deus. Em outras palavras, meu irmão, o que o profeta Isaías estava falando era que Deus estava reprovando a adoração do povo. Ei, imagina aqui. Imagina você receber a notícia de uma pessoa altamente de Deus ou do próprio Deus te falando: ei, a tua adoração, o teu culto a mim não está chegando ao meu coração, não está conseguindo me tocar, porque o que você está fazendo não adianta nada, não está prestando, não está no fundamento. E é interessante porque Deus ele fala o seguinte, nesse mesmo versículo que nós lemos: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? De que me serve? De que me serve tudo aquilo que vocês estão fazendo? De que me serve vocês virem para a igreja todo dia? De que me serve vocês trazerem oferta, dízimos? De que me serve vocês ensinarem? De que me serve vocês participarem de ministérios? De que me serve vocês praticarem boas obras de caridade, trazerem cestas básicas? De que me serve tudo isso se o coração de vocês não está prostrado, não está em estado de adoração contínua a mim? Onde você está? Aonde você está? Aí está o seu tesouro. Querido, o chamado hoje à noite é para que eu e você venhamos sair desse compartimento, muitas vezes secreto, onde nós pensamos que estamos vivendo uma realidade e na realidade estamos vivendo uma ilusão. Chega de viver ilusões como fosse realidade. Chega de viver mentiras como se fossem verdade. Chega de mascarar a cara de religiosidade, dizer que carrega a Bíblia, que usa uma roupinha tal, dizer que tem um linguajar de cristão e por fundo, lá no fundo, ser nada do que aquilo, e Deus olhar para mim e para você e dizer assim: eu não me agrado do que vocês fazem. E gente, a primeira pessoa que está se colocando sou eu. Eu sou o primeiro a ser confrontado com essa palavra aqui. Eu preciso sair daqui diferente. E glória a Deus que Deus está me dando a oportunidade de pregar essa palavra, porque as 3 vezes que eu vou pregar hoje vão ser 3 marteladas dentro de mim, onde eu vou poder crescer, onde eu vou poder mudar. E o interessante é que os pagãos naquela época, eles sacrificavam. Só que eles sacrificavam com bodes, eles sacrificavam novilhos, sacrificavam carneiros, bois, com o intuito de barganha com os deuses deles. Eles tinham a ideia de querer serem mais ouvidos. Eles queriam receber as bênçãos. Enquanto o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor de Israel, Ele nunca pediu um sacrifício para que nós pudéssemos comprá-lo. Pelo contrário, a realidade dos sacrifícios que eram feitos ali pelo povo de Israel eram sacrifícios, sim, que faziam aliança de um homem que estava perdido pelo pecado com um Deus que era santo, poderoso e que eternamente, na realidade, todo o sacrifício que foi realizado durante todo aquele tempo, o principal propósito foi trazer o homem para perto de Deus, trazer essa intimidade. Aquele povo, ele vivia cheio de rituais, gente. Cheio de rituais. Eles cumpriam minuciosamente seus rituais, porém eles não viviam nada de princípios de Deus. E eu trago para a gente hoje aqui: será que nós como igreja, nós aqui dentro dessas 4 paredes, será que nós estamos lendo a Bíblia ritualisticamente? Lendo porque eu tenho que ler, porque... Será que nós estamos orando porque realmente queremos um relacionamento, ou porque eu tenho que orar? Será que já ficou mecânico? Será que eu venho para a igreja para poder encontrar com pessoas apenas, para fortalecer o meu vínculo social? Ou eu realmente estou vindo para a igreja com o propósito realmente de adorar a Deus e de buscar a Deus? Aquelas pessoas, elas estavam fazendo por fazer, e elas esqueciam de viver o princípio de Deus. Será que hoje também estamos esquecendo desses princípios? O princípio do amor, o princípio do altruísmo, o princípio da verdade, da compaixão, da generosidade. Será que temos perdido a essência e temos vivido numa superficialidade? Aquele povo, sim, eles viviam fazendo sacrifícios, mas eles esqueciam da obediência.
e a obediência do coração. Meu irmão, minha irmã, aquele povo vivia em uma religiosidade, carregavam uma marca que tinha sido dada para eles do povo de Deus, mas na realidade eles não tinham um relacionamento genuíno. E a grande pergunta que eu faço aqui, para mim mesmo e para todos nós é: como está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Porque Deus, quando levantou a voz ali com Isaías, olha só o que ele falou: parem de fazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. As suas mãos estão cheias de sangue. Infelizmente, meu irmão, a palavra de Deus, ela mostra que Deus estava enjoado do culto realizado pelo povo que Ele mesmo chamou. O povo tinha desviado o seu olhar de Deus para qualquer outra coisa. E quando nós tiramos Deus do centro do nosso coração, do centro da nossa visão, do centro da nossa mente, do centro da nossa alma, nós começamos a desfalecer. E esse é o motivo pelo qual muitas vidas hoje estão desorganizadas. E esse é o motivo pelo qual muitas famílias estão sofrendo. Porque elas não têm a ideia do que estão colocando em primeiro lugar nas suas vidas. Existem maridos que colocam suas esposas em primeiro lugar da vida. Existem mães que colocam o filho como primeiro lugar da vida. Existem homens e mulheres que colocam o dinheiro acima de todas as coisas e assim por diante. Enquanto não centralizarmos Deus como Deus, a nossa vida permanecerá da mesma forma. Ela não andará, ela não prosperará, porque Deus, Ele é a resposta da tua vida, meu irmão. Deus é tudo o que você precisa, tudo o que você precisa, tudo o que você precisa, tudo o que você precisa se chama Jesus Cristo de Nazaré, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele que morreu por ti, meu irmão. Foi Ele que deu a vida para você. E isso é o que a gente tem hoje aqui para conversar. Porque naquela época eles tinham vários elementos que parecem ser muito distantes da gente, mas na realidade não são. Eles tinham um santuário e um templo. Nós temos um auditório. Eles faziam sacrifícios. Nós louvamos, oramos e ofertamos. Eles tinham os sábados e as festas religiosas, enquanto nós temos os cultos, os seminários e as conferências. Isso diz algo. Isso fala sobre algo. Ele diz para que nós venhamos levantar nossas orelhas e prestar atenção sobre o que está acontecendo com a nossa vida, para que nós não caiamos, para que nós não venhamos ali nos prostrar aos mesmos erros que eles se prostraram no passado. Precisamos parar e entender que a adoração, ela não começa de fora para dentro. A adoração, ela não se resume a um culto de domingo, gente. Adoração não significa eu pegar a Bíblia e vir para a igreja, não. A adoração, ela começa dentro da sua vida, dentro do seu coração, lá dentro no seu âmago, naquele que é o seu verdadeiro eu, nas pequenas atitudes, nas grandes atitudes, nas imensas palavras e no teu silêncio. Tudo isso reflete quem você é em Deus ou quem você não é em Deus. E aí precisamos saber o que está acontecendo. Será que somos verdadeiros adoradores? Ou será que acreditamos ser adoradores? Existe uma diferença muito grande, o espaço, o gap é muito grande. Por isso hoje a gente vai falar sobre as características. Gente, fala assim comigo, características. Essas características que marcam o verdadeiro adorador. Características que, refletem a essência do verdadeiro adorador, e essas que nós vamos ver, e essa que nós precisamos trazer para a nossa vida. E a primeira característica que eu quero falar contigo hoje é retidão de caráter. Fala comigo assim, caráter. E a Bíblia diz assim, Isaías 1,16: lavem-se, limpem-se, removam suas más, o quê? Obras, para longe da minha vida, da minha vista. Parem de fazer o que, gente?
Aprendam a fazer o quê? Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. A verdadeira adoração, ela inicia quando? Quando eu começo a refletir o caráter de Deus. Eu preciso primeiro conhecer a Deus para saber como Ele é. Eu preciso buscar esse Deus para entender que características que envolvem essa pessoa maravilhosa, essa pessoa eterna, essa pessoa amorosa, para que eu possa seguir de uma maneira maestral. E eu costumo sempre trazer uma ideia de seguir, me remetendo aos tempos antigos, dos rabinos lá de Israel. E os rabinos, depois que escolhiam os seus discípulos, os seus pupilos, não é? Aqueles meninos começavam a seguir o seu mestre exatamente tudo. Eles faziam tudo igual ao mestre. Para você entender, eles andavam em fila, ou andam até hoje em fila, atrás do seu mestre, seguindo passo a passo, movimento a movimento. A grande pergunta é: a quem nós estamos seguindo hoje? Quem tem sido o mestre da sua vida? Porque quando falamos de retidão de caráter, nós estamos falando das pequenas atitudes das grandes. Devolver um troco, ser honesto, ser verdadeiro com seus sentimentos. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. Tem pessoas que hoje estão sofrendo porque você não tem sido honesto com os teus sentimentos. Tem meninas hoje que estão frustradas porque passaram anos com o cara, e o cara dizendo que amava e por dentro estava outra coisa. E no final de anos, aquele cara, não sinto mais nada por você. Ei, igreja, está na hora da gente mudar a nossa maneira de pensar e ser verdadeiro, porque a verdade, o que a gente liberta. A verdade, ela salva, e a verdade tem um nome, a verdade é Jesus. Tudo que eu vivo fora de Jesus, eu vivo fora da verdade. E se eu vivo fora da verdade, não existe meio termo. Não tem como eu estar em cima do muro me equilibrando. Eu vou ter que decidir um lado, eu vou ter que escolher uma história, eu vou ter que falar de um jeito, eu vou ter que decidir. Retidão de caráter, ele fala sobre pureza sexual. Retidão de caráter, ele fala sobre eu respeitar meu casamento. Eu não traí minha esposa, a esposa não traiu o marido. Ah, sim, a pureza sexual fala dos namorados não ultrapassarem os limites, as fronteiras. Por isso que hoje existem muitos casamentos que não são tão bons, porque as pessoas estão fazendo aquilo que é bom fora do tempo. E isso precisa ser vivido e entendido de uma maneira geral. E hoje as pessoas, elas têm dificuldade de entender retidão, porque elas acreditam que retidão é a maneira como eu penso, a maneira como você pensa. Ei, deixa eu falar uma coisa para ti. Aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te gerou antes do ventre da tua mãe, ele sabe o melhor para ti. Enquanto você ficar seguindo os teus próprios pensamentos, você não vai conseguir estar e ser tudo aquilo que você precisa ser. Hoje a sua vida vai dar uma guinada, meu irmão. Hoje a sua vida vai dar uma reviravolta. Hoje você vai receber um milagre na sua vida, sabe por quê? Não é porque simplesmente eu estou dizendo, não, porque Deus te trouxe aqui para fazer algo sobrenatural na tua vida, para mudar a tua percepção, a tua mentalidade, o teu coração e te fazer enxergar aquilo que você precisa ver. Isso me lembra muito a história de um mestre que vivia num templo acabado. Esse templo estava destruído. E ele tinha muitos discípulos, sabe, gente? Ele tinha muitos discípulos que viviam de esmola. E lá nesse templo, ele resolveu chamar todos os discípulos e falou assim: gente, eu tive uma ideia. Vai mudar a nossa história. Eu quero que todos vocês se dirijam à cidade vizinha e roubem o que der para roubar. E aí nós vamos vender o roubo e vamos reformar nosso templo. Logo os discípulos ficaram assim meio atordoados, porque sabiam que aquilo era errado. E não questionaram nada. E começaram a tentar enxergar uma maneira de ver aquilo de uma forma certa. E disseram: poxa, mas é por uma boa causa. Ei, mas faz sentido, né? Nós estamos vivendo tão assim já há tanto tempo. E aquele mestre voltou e falou assim: olha, gente, vocês vão, mas roubem de uma maneira que não manche nossa reputação.
Não deixe ninguém perceber. E voltem para cá. Aquele pessoal foi, e o mestre, quando andava ali pelo pátio, ele viu apenas um discípulo ali parado. E perguntou: ei, por que você não foi com os outros? E aquele discípulo falou o seguinte: mestre, o senhor falou para a gente roubar a cidade vizinha, e que nós não manchássemos nossa reputação, que não permitíssemos que os outros vissem aquilo. Mas deixa eu falar uma coisa: aonde quer que eu vá, os meus olhos vão me acompanhar, e meus olhos vão conseguir ver as coisas que eu faço, e tudo aquilo que eu vejo será registrado na minha mente, que eu não consigo me separar dela. Eu não posso fazer aquilo que denigre a mim mesmo. Gente, o sentido da vida não está em encontrar integridade no que o outro pensa, mas está em encontrar a verdade que Deus fala na tua vida, para a sua vida, no seu tempo e aonde você está. Chega de vivermos o tempo do Robin Hood, que arruma justificativa para viver o que é errado. Vou roubar do rico para dar ao pobre. Ei, meu irmão, o que é certo, o que é errado. Para de se enganar, para de inventar historinha e dizer assim: ah, minha vida está assim, aí, querido. Sua vida, ela só vai mudar quando você mudar a sua mentalidade, quando você entender que você não faz parte mais de uma criação sem pai. Você tem um pai, você tem Deus, você tem a vida, você tem o caminho, você tem a palavra, você tem aquele que é o juiz, você tem o Senhor dos senhores, você tem o médico dos médicos contigo. Para que se contentar com pequenas coisas? Hoje o chamado aqui para a igreja e para mim é que saiamos daquilo que é pequeno e venhamos para aquilo que é grande e verdadeiro. Amém, igreja? Dá uma salva de palmas aí para Jesus, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Segunda característica que eu quero falar hoje é quebrantamento de coração. Um verdadeiro adorador, ele tem um coração quebrantado. Olha o que fala Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito o quê? E um coração o quê? E, ó Deus, não desprezarás. Não desprezarás. E muita gente pensa que o coração quebrantado é aquela pessoa que chora, aí se taca no chão, aí rola e fica... Não, não tem nada a ver. Aí pode ser ressentimento, pode ser tristeza, mas um coração quebrantado, ele é denunciado através de uma humildade. O coração humilde é exatamente o coração que Deus procura. E deixa eu falar uma coisa para ti: sabe o que é um coração humilde? É um coração que sabe quem Deus é. Escuta o que eu vou te falar. Um coração humilde é o coração que olha para o Deus de Israel, o nosso Deus, reconhece tudo o que Ele é e diz: meu irmão, eu sou pobre, pequeno, miserável e nu. Eu preciso desse Deus em todos os momentos da minha vida. Eu preciso de Deus ao acordar, ao dormir, para ir trabalhar. Eu preciso ter um coração quebrantado para que eu possa até herdar o reino dos céus. No Sermão do Monte, Jesus fala: ei, os humildes de coração herdarão o quê? A terra, herdarão os céus, herdarão o reino de Deus. E é isso que Deus nos convida. Coração humilde, meu irmão, é reconhecer as pequenas falhas que existem dentro da gente. Tu sabe o que é que potencializa a tua mudança? Reconhecer o erro. O que faz com que nós sejamos totalmente diferentes é olhar para nós mesmos aqui para dentro, gente. Ei, para de olhar para o outro e achar o que o outro é, o que o outro não é. Para de se comparar. Você é único, você é só um, você é você e pronto. Olha para você e diz assim: meu Deus, eu tenho essas qualidades, mas quais são meus defeitos? São esses aqui? Pois, meu irmão, eu quero mudança. Deus me ajuda a mudar, porque sozinho não, sozinho não dá.
Aquele que vive sozinho, vive só nos seus próprios interesses. Ele procura a sua própria vontade. Aquele que vive sozinho, ele não se importa com aquilo que acontece ao seu redor, porque ele para si mesmo se basta. E somente Deus fala: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Tudo o que nós precisamos, querido, eu não canso de falar isso, sabe por quê? Porque isso foi a resposta da minha vida. No dia que eu entendi que tudo o que eu procurei no mundo, nas drogas, nas mulheres, na bebida, nas festas, nas diversas coisas que me proporcionaram coma, me proporcionaram overdoses, me proporcionaram tantas coisas ruins. Depois que eu entendi que tudo aquilo que eu procurei no canto errado estava em um Deus poderoso, a minha vida foi mudada, transformada, meu irmão. O que falta para a tua vida hoje, talvez não seja o dinheiro, talvez não seja nada físico e material, mas o que hoje está faltando na sua vida talvez seja Jesus, Espírito Santo de Deus. Fala assim comigo: Espírito Santo, entra na minha vida, muda a minha mente, muda o meu caráter, transforma o meu coração, faz de mim uma pessoa melhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Esse ponto está muito bem representado numa história, numa parábola, a parábola do religioso e do publicano. O religioso, ele chegou ali em Lucas capítulo 18, o publicano, ele chegou e começou a falar com Deus: Deus, eu sou um homem justo, eu não sou como esses publicanos que são corruptos, que são adúlteros, que são todos cheios de coisas erradas. Eu jejuo, eu dizimo, eu oferto, eu venho para a tua casa todos os dias. Esse homem, ele estava pautado na justiça própria. Ele falava daquilo que ele conseguia, daquilo que ele podia com o seu próprio braço. Enquanto que o publicano, que era visto pelos judeus como as pessoas erradas e más, ele tinha uma oração de um coração humilde. Ele falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Querido, Deus se agrada disso. Deus se agrada de um coração que se reconhece como pequeno, não porque é inferior e tem baixa autoestima, não, mas porque reconhece a grandiosidade dele, porque na frente dele todos somos pequenos, meu irmão. E terceiro e último ponto, nós vimos aqui na realidade, né, que para ser um verdadeiro adorador, nós precisamos ter retidão de caráter. Nós vimos que nós precisamos ter um coração quebrantado, ou seja, um coração humilde. E por fim, nós precisamos entender que o verdadeiro adorador, ele busca pela presença de Deus. Busca pela presença de Deus. E aí eu quero ler contigo esse versículo que fala muito ao meu coração. Ele diz o seguinte: uma coisa, Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias do que, gente? Essa foi minha oração hoje pela manhã, gente. Deus, a casa do Senhor, aqui escrita no versículo, ele não está fechando um local específico. Ele significa, no contexto original, na presença dele, na presença de Deus, na presença do Altíssimo, na casa do Senhor, é onde ele habita. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu morar dentro de mim, dentro de você. O que me chama muita atenção é porque quando nós falamos de presença de Deus, existem 3 tipos que é falado na Bíblia. O primeiro é a onipotência. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está aqui na videira, Deus está lá em Bangladesh, Deus está na Síria, Deus está no Havaí, Deus está em todos os cantos. Está na sua casa agora, está na minha casa agora. Ele está com as pessoas que estão online com a gente agora. Todo canto. Segundo tipo de presença é aquela que Jesus esboçou na última fala, no último versículo, do último capítulo do livro de Mateus. Ele fala: ei, eis que estou convosco por todos os séculos dos séculos dos séculos. A presença de Deus que tem compaixão, que está contigo no momento de alegria, que está contigo no momento de tristeza, que está nos teus altos, mas também está nos teus baixos.
Só que existe um terceiro tipo de presença, que é a presença manifesta de Deus. E é interessante ver porque, por muitas vezes em nossas vidas, nós perdemos a consciência dessa presença. Porque o homem, ele é muito ligado por aquilo que ele vê, por muito aquilo que ele pode tocar, pela sinestesia. Ele é muito ligado por todas essas coisas que são mais palpáveis, que se parece real. Mas e se eu te falar que a presença de Deus é muito mais real do que essa cadeira que você está sentado agora? Existem dois tipos de fé, meu irmão. Existe uma fé natural e uma fé espiritual. A fé natural, ela se baseia nas coisas que nós vemos, algo como sentar na cadeira, eu sento de uma vez sem pensar, sem ter uma consciência, porque eu conheço a cadeira. Mas a fé sobrenatural, ela parte do princípio de crer naquilo que eu não vejo. Ela parte da crença dos valores eternos de Deus. E quantos de nós hoje podemos estar sofrendo, gente, porque não estamos conhecendo esses valores de Deus? Existem pessoas, deixa eu falar uma coisa para vocês, existem pessoas na igreja, com anos de presença na igreja, que andam sofrendo pelas mesmas coisas, porque ainda não entenderam valores básicos, fundamentais de Deus. E hoje Deus, Ele quer mudar completamente a tua história. Talvez hoje você tenha chegado aqui com problemas, você não tenha entendido por que você está vivendo. Problemas que até então você achou que nunca iria passar. Dores pelas quais você tem vivenciado e tem dito assim: meu Deus, será que eu mereço isso? O que foi que eu fiz na minha vida para poder merecer esse tipo de coisa? Mas eu quero te dizer, meu irmão, que em primeiro lugar, não foi Deus que fez isso contigo. Em segundo lugar, Ele é a resposta para você sair disso. E em terceiro lugar, você precisa tomar uma decisão por aquilo que você hoje viu, aprendeu e entendeu. A nossa vida só vai ter mudança se nós sairmos do lugar que estamos. E isso parte de uma decisão pessoal. Por isso que eu queria te pedir para você ficar em pé nesse momento e pedir que todos mantivessem nos mesmos lugares, porque Deus vai fazer algo sobrenatural agora na tua vida. Queria que nesse momento você simplesmente fechasse os olhos e começasse a se conectar com esse Deus. Queria que você nesse momento esquecesse as pessoas do seu lado, os seus compromissos, porque isso é o início da adoração. Quando esquecemos todas as coisas e damos o lugar principal para aquele que é digno. E nessa canção, eu quero que você entre em um nível de adoração pela qual você nunca entrou na sua vida, em nome de Jesus.